Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa nossas conversas, Salmo 144, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que o amor é fundamental, que o amor é o fundamento do Evangelho. Nós sabemos também que o Evangelho ele é uma reportagem sobre a vida de Jesus. E como uma reportagem, o texto está sujeito às limitações do repórter, né? Da sua percepção e da sua maneira de agir. Isso é restrito a uma cultura, a um tempo e a um espaço. E a gente precisa entender que o Evangelho ele é sagrado no sentido de a gente não alterar o texto numa possível tradução, não alterar o seu conteúdo, mas a gente não deve ter uma relação de idolatria com o texto, no sentido de fazer do Evangelho um objeto de adoração. Porque a gente compreende que, como o próprio Evangelho traz, que as coisas que mais desagradam a Deus é a idolatria e a vaidade. No Evangelho de João, capítulo 21, a gente vê Jesus reprovando a idolatria e vaidade de Pedro. E no Evangelho 21, no capítulo 21 do Evangelho de João, a gente vê o próprio evangelista fazendo registro, manifestando a sua própria vaidade e idolatria ao se autodenominar o amado por Jesus, preferido por Jesus. Isso criou um incômodo entre os apóstolos. Os apóstolos, a partir disso, promoveu rumores, né? E esses rumores, é claro, né, são motivados pela vaidade de cada um dos apóstolos, né? Então aí a gente percebe que mesmo os apóstolos, que eram as pessoas mais próximas de Jesus, nos 3 anos de convívio intenso, né, não conseguiram absorver o todo da mensagem de Jesus. E que a coisa de praticar o amor é renunciar à vaidade e à idolatria. Bom, os rumores, eles são derivados do quê? Da imagem que a gente faz de nós mesmos e da imagem que a gente faz das outras pessoas, né? No capítulo 1 do Evangelho de João, a gente vê essa mesma situação com João Batista. Alguns emissários se aproximam de João e perguntam para ele quem era ele. E João logo responde que não é Cristo. Aí os emissários perguntam: você é Elias? E João também nega, diz que não. Você é profeta? Aí João também diz que não. E os emissários, já cansados das negativas de João, questionam: mas se você não é profeta, por que você batiza? Então aí a gente vê uma situação interessante, né? Deus precisa perguntar quem é você? Deus não, Deus já te conhece. Deus nunca vai fazer esses questionamentos, né? Quem está fazendo esses questionamentos para João Batista e que está incomodado com o comportamento de João Batista são os fariseus, que ouviram rumores, da atividade de João anunciando o reino dos céus, anunciando o arrependimento e purificando as pessoas. Com que autoridade João purifica as pessoas se ele não é profeta? Essa autoridade é uma autoridade de intermediar a graça das pessoas com Deus. Os fariseus tomaram para si. É um ofício sacerdotal dos fariseus. E ele não queria ver
esse ofício sendo usado por outras pessoas. Mas a gente precisa entender que João, né, quando ele purifica as pessoas pelo gesto de batizar as pessoas no Rio Jordão, ele está libertando as pessoas também de todo o mercado que existe em torno da religião, que sustenta a religião dos fariseus. Quando a pessoa se compromete em nascer novamente e não repetir os erros, né, a pessoa ela se restabelece a paz dela, a sua energia se restabelece com perceber que o quanto Deus é misericordioso, né? E o quanto Deus restabelece a felicidade das pessoas, e o quanto essas pessoas, ao errar menos, ao não errar mais, quanto essas pessoas estão contribuindo, né, para que o reino dos céus se estabeleça. Os fariseus, eles ficam incomodados com isso, porque o maior objetivo dos fariseus não é o reino dos céus, não é a felicidade das pessoas. O maior interesse dos fariseus é o comércio que eles fazem em torno da fé. São os vendilhões do templo, a qual Jesus repreendeu e chicoteou, né, quando ele esteve em Jerusalém. E os fariseus, eles querem que João fale alguma coisa de si mesmo para que os fariseus possam puni-lo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, saber separar o que é o fundamento, né, do evangelho. O fundamento do evangelho é o amor. A gente não pode confundir o amor com expressões de amor, porque essas expressões de amor, elas são culturais, elas são características de um certo lugar, numa certa época. O ser humano, conforme ele vai se desenvolvendo em espírito, ele vai mudando o mundo ao seu redor, ele vai transformando a sociedade, e essa transformação, ela é benéfica quando ela é motivada pelo amor. Então isso que a gente precisa estar lembrando sempre. E a gente precisa lembrar também que os fariseus não querem essa transformação, porque eles vão perder o poder temporal que eles têm, eles vão perder o comércio que eles têm, né? E aí o mundo precisa ser previsível para que eles dominem, né? E os planos de Deus, a vontade de Deus é muito maior do que a mentalidade e desejo dos fariseus. Então, leiam o Evangelho. Leia o Evangelho e sempre lembre que os comentários são menores do que o Evangelho. Tá? Leia o Evangelho, porque conhecendo a verdade nos libertará. Cara escaleteia para todos vocês. E cuidado com os rumores, né? Não seja você mais um a destruir, né, a paz, né, através do julgamento precipitado sobre as coisas. O amor é fundamental. Cara escaleteia.